Aula tem como objetivo ajudar vocês a entender quando é que uma equação diferencial ordinária é ou não linear. Bom, equação diferencial, por que o termo diferencial? Porque normalmente é uma equação, geralmente é uma equação que relaciona as suas derivadas. E ordinária porque pode relacionar a derivada de ordem 1, 2, 3, 4 e de ordem n e assim por diante. Linear, por que linear? Bom, a definição de equação diferencial ordinária linear é toda equação que pode ser escrita nessa forma aqui, ó, certo? Essa forma com n pertencente aos naturais, porque o n é a ordem da derivada ou seja, a maior ordem da equação. Então, nesse caso, o an-1 são funções ou pode ser constantes, né? Pode ser números, correto? Números reais qualquer. Bom, o an pode ser uma função. O an-1, o a1, a0, assim por diante, né? Então, é uma sequência de funções, ou seja, uma soma de produtos. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem um exemplo de uma equação que é linear. Esse 2t menos 1 é uma função, no caso an. Então, se aqui é derivada de ordem 4, essa aqui seria o índice A4, ou seja, a função A4. Esse aqui é uma função constante que representa o A3, que é o AN, o A4, o A3, então esse aqui é o A3, certo? Que é o N menos 1. Esse menos T seria o A2. E esse T ao quadrado, o A1. E aqui, no caso, né, o A0 é igual a 1, certo? E por último, a função f de t é uma função cosseno de t. Então, nesse caso, você tem uma equação diferencial ordinária linear de ordem 4, porque o n é o grau, a ordem da derivada, a maior ordem da derivada. Outro exemplo aqui seria esta, só que aqui a nomenclatura é diferente. A gente usa na forma de d4y, o que significa isso? A derivada de ordem 4 em relação à derivada x. Aqui, a equação diferencial é dada pela variável t, já aqui é dada pela derivada em relação a x. Então, observe que aqui o A4 é igual a 1, é uma constante. Aqui não é o A3, porque no caso o A3 não está presente aqui, porque o A3 seria igual a 0, porque não tem a ordem 3 da derivada. Aqui tem a ordem 4, a ordem 3, aqui não tem a ordem 3. Então A0 seria. Quanto vale o A2? O A2 seria igual a 2. E no caso aqui tem o A1. O A1 seria quem relaciona a derivada 1. Então, nesse caso, o A1 também não tem. Então, o A1 é igual a 0. E, por último, aqui, o coeficiente de y, que é a função, né, corresponde ao A0, que é igual a 1. E essa última expressão aqui, que é 3 seno menos 1, seria a função de t. O f de x, no caso aqui, porque aqui tem função de x. Seria 3 seno de x, não é isso? Menos 5 cosseno de x. Então, nesse caso, você tem uma equação diferencial ordinária de ordem 4, onde os seus coeficientes são iguais a esses. Bom, agora um outro exemplo. Aqui é a ordem 3, só que a nomenclatura daqui é diferente dessa e diferente dessa. Eu fiz questão de colocar as várias nomenclaturas para quando vocês chegarem em alguma situação e verem que pode encontrar nos livros aí essas três nomenclaturas. Aqui é a derivada de ordem 3, derivada de ordem 2, derivada de ordem 1 e a função. Bom, então quem é o A? Nesse caso aqui, ó, quem é o A4? Quem é o A3? É o menos 3, aqui no caso é igual a 1. Aqui no caso o A2 é igual a 3 e o A1 é igual a menos 1. Então, observe que esta equação diferencial ordinária, ela possui todos os seus coeficientes constantes. E aqui apresenta a função dada por f de x, no caso porque a função é em relação a x, certo?
E mais um exemplo seria a equação diferencial ordinária, no caso ordem 2, porque aqui a derivada maior é n igual a 2, onde temos, no caso aqui, o A2 igual a 1, que é o coeficiente de y, o A, no caso aqui é A2, então isso aqui é o A1. O A1 que é igual a menos 3, e o A0, que está sempre junto com a função, né, multiplicando a função igual a 2. E esse último aqui, que é o x elevado a x, é o f de x, no caso, porque a função é em relação a x. Se fosse em relação a t, seria o que foi representado aqui em relação a f de t. Então, a variável vai depender do que é dado no problema. Então, aqui nós temos uma equação diferencial ordinária, que é ordem 2, em relação a x. Aqui nós temos uma equação de ordem 3, linear, em relação a x. E aqui ordem 4 e essa aqui ordem 4, que essa aqui em relação a t. Bom, essa equação diferencial aqui, o próximo exemplo, é a mesma dessa, só porque se dividiu por x aqui. Então, nesse caso aqui nós temos o A1, que é igual a 1, tem o A0, que é igual a 2 sobre x, e agora o f de x aqui, ó, é igual a 1. Então, quem é constante agora é o f de x, correto? Então, aqui nós temos uma equação diferencial de ordem 1 linear. Por que linear? Porque ela pode ser escrita dessa forma. Ordem 1 porque apresenta somente derivada de ordem 1. Nesse caso agora, essa mesma equação aqui poderia ser escrita dessa forma, certo? 5y igual a 2. E nesse caso, quem é o A1, quem é o A0 e quem é a função em relação a t. Por que t? Porque agora aparece a variável t, certo? Então, nós temos a variável t. Quem é o A1? 1, porque é o coeficiente de y', que seria, no caso lá em cima, né, o f de 1 aqui, ó, certo? Porque aqui seria a ordem, por exemplo, se comparar essa equação com aquela, ordem 4 é derivada de ordem 4. F de 3, derivada de ordem 3, seria o f3', né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma derivada y'. Então, a equação diferencial de ordem 1 linear. E o A0, então, aqui é igual a 5, que é uma constante. E o f de t é uma constante, 2. Correto? Então, com esses exemplos, dá sim para você ter uma boa noção do que é uma equação diferencial, né, linear. Bom, mais um exemplo aqui seria esse, que é o y' mais 5y igual a t. Onde o A1 é 1, o A0 é igual a 5 e a função f de t é igual a t. Então, a diferença dessas duas aqui agora é que você tem que aqui é formado por todos os coeficientes constantes. Isso aqui tem uma função que não é constante, que é o próprio t. E da mesma forma aqui, nós temos uma outra nomenclatura, né? Que ela poderia ser escrita dessa forma aqui, ó, 2xy igual a x, onde o A1 é igual a 1, o A0 é igual a 2x. E o último termo lá na frente, que depois é igualdade, que a gente chama de f de t lá na definição lá em cima, f de t, mas como aqui é variável em relação a x, a gente coloca f de x. Bom, então vocês foram apresentados agora para definir, né, para a definição do que é, né, equação diferencial ordinária e linear. Então, a equação diferencial ordinária, elas podem aparecer em qualquer ordem com n pertencente aos reais. Por que ela é linear? Porque você consegue escrevê-la dessa forma. Bom, então vamos a um outro passo. Vamos entender agora quando é com a equação não é linear. Porque mais importante que você entender quando é quando você também sabe quando é que uma coisa não está dentro da definição. Então, nesse caso agora, vamos lá. Por que essa aqui não é equação linear? Primeiro, aqui tem ordem 1. Beleza. Então, a ordem 1,
porque aparece derivada simplesmente de y'. Aparece a variável x e aparece a variável t. Então, primeiro, aparece duas variáveis e aparece o y elevado ao quadrado. Então, o y elevado ao quadrado implica dizer que esta equação EDO, né, não é linear, porque não pode aparecer a função y, a função f de x dada lá no início, elevado a um expoente diferente de 1. Então, não é linear por esse motivo, está elevado ao quadrado. Por que essa aqui não é linear? Porque aparecem duas variáveis, né? Então, a EDO linear, ela deve ser em função somente de uma variável. Então, aqui nós temos a variável t e variável x. Implica que ela também, né, não é linear. Certo? E por que essa daqui não é linear? Da mesma forma, aparece y ao quadrado. Y ao quadrado indica que ela não é linear. Bom, e essa última? Da mesma forma, y ao quadrado. Ela não é linear por aparecer uma variável ao quadrado. Bom, equação diferencial de primeira ordem é linear. Como eu já disse nos exemplos anteriores, quando é que ela é de primeira ordem? É quando você tem simplesmente a derivada simples, derivada de primeira ordem. Então, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Então, aquela equação gigante que a gente colocou no início, certo? Que é a definição de equação linear de ordem n, ela passa a ser somente de primeira ordem quando aparece somente esses termos aqui, ó, correto? Então, ela passa a ser somente de primeira ordem. Quando formos estudar de segunda ordem, vai aparecer o termo aqui da derivada f' de terceira ordem, aparece, né, no caso aqui o exemplo, y terceira linha. Seria y 3 linhas, né? Ou seja, derivada terceira, derivada de ordem 3. Bom, então vamos lá ao exemplo de que é uma equação diferencial de primeira ordem linear. O exemplo aqui, né, seria esse. Mas antes de verificar esse exemplo, vamos analisar o seguinte, as nomenclaturas. Você pode escrever a equação linear dessa forma? Pode. Mas como isso aqui é uma função, né? Então, a gente pode dividir essa equação aqui por um A1 de t, certo? Então, isso aqui dividido por A1 de t vai dar 1. E isso aqui, vamos chamar de P de t, certo? O A0 dividido por A1 de t, correto? Então, isso dividido por isso, chamamos de f de t. E o g de t aqui, certo? Vamos chamar de f de t, o g de t dividido por A1. Então, nesse caso, nós vamos ter uma representação mais simples de uma equação diferencial de primeira ordem, linear, escrita nessa forma aqui, que fica mais fácil de entender. Ou simplesmente também podemos escrever ela dessa forma aqui, ó. Simplesmente dy sobre dx mais p de x, y, onde o p de x, né, seria essa expressão aqui, correto? Que é uma quociente entre o índice que aparece na primeira, seria o A1, né? Ou simplesmente também, para ficar mais fácil ainda, representar ela dessa forma, que é o que nós iremos usar de agora em diante. Bom, então essa aqui é a equação linear de primeira ordem, onde esse aqui é o P e esse aqui é o F, correto? Comparando ali. E esse exemplo aqui, também, o P seria o 5, e o F seria o T. E esse exemplo? Nesse caso aqui, da mesma forma. Esse último exemplo aqui poderia ser representado simplesmente por y' mais 2xy igual a x, onde 2x é o correspondente P e o x é o correspondente F. Então, agora vocês foram apresentados para as equações diferenciais de primeira ordem linear. Você sabe identificar, dentre outras equações, quais não são lineares e quais são lineares e de primeira ordem, ou de segunda ou de terceira ordem. Bom, só que aí temos uma classificação das equações diferenciais de primeira ordem linear. Então, nós vamos preocupar somente com as equações de primeira ordem, por enquanto. E essas equações de primeira ordem, elas são divididas em 4 tipos.
de acordo com o que aparece. Então vamos lá, primeiro caso. Se o P de t for igual a zero, então o que é uma equação linear? É quando ela pode ser escrita naquela equação inicial enorme, mas só que ela é linear de primeiro grau. Não, ela é linear de primeira ordem, linear de primeira ordem, quando ela pode ser escrita nessa expressão aqui, como foi apresentada nessa parte anterior aqui, ó. Correto? Então, ela é uma equação diferencial de primeira ordem linear. Beleza, quando ela pode ser escrita dessa forma aqui. Bom, então, comparando essa equação com essa, esse P aqui é igual a zero. E o F é 1 sobre T. Esse tipo de equação é o tipo de equação mais simples que tem. O caso 2, nesse caso 2 aqui, é quando o F de T é igual a zero. Nesse caso, quando aparece a igualdade igual a zero aqui. Ó. Quer dizer, ou simplesmente uma constante. Por exemplo, aqui. Essa equação linear aqui é do tipo y' menos y igual a zero. Então, o F de T é igual a zero e o que apresenta aqui como P, é igual a menos 1. E o terceiro caso da equação diferencial de primeira ordem linear é quando o F de T não é zero. Nesse caso aqui, ó, vamos representar da forma, toda equação linear pode ser escrita nessa forma aqui, ó, mais PY igual a F. Então, nesse caso, o F de T é diferente de zero, mas o P de T é uma constante. Olha só. Então, olha o exemplo. O P corresponde a 5, certo? O P corresponde a 5, é uma constante. E o F de T não é zero, que é esse aqui, correto? Então, nós temos o terceiro caso. Mesma coisa aqui, quem é o P aqui? O P é menos 2. E quem é o F? Não é zero, diferente de zero. Então, esse caso aqui é o terceiro caso da equação linear, né, de ordem 1, né, primeira ordem. E o quarto, que é o caso geral, que nós vamos encontrar na maioria das atividades que nós vamos fazer daí em diante, é quando você tem a equação completa, ou seja, aqui uma função não é constante, nem aqui não é constante. Esse aqui é a função P de T, correto? E essa aqui é a função F de T, certo? E por último, que eu dei como exemplo, é a função, né, de ordem 1, porque aparece somente derivada simples, onde esse aqui é o P e esse aqui é o F. Bom, essa pequena aula dá para vocês terem uma noção geral do que é realmente uma equação diferencial de primeira ordem linear, correto? Daí seria muito importante vocês consultarem alguns livros, fazer uma leitura, né, para vocês terem uma noção geral de como resolver essas equações. O método de resolução dessas equações será dado numa próxima aula aí que eu em breve postarei para vocês. Então, bons estudos.